Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Instituto Musical São João Paulo II. Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida, alguma vez no seu ministério, você lidou com uma situação em que você precisou tirar uma música super rápido, ou você precisou mudar o tom em cima da hora. Pois é. Pensando nisso, nós no Instituto Musical São João Paulo II estamos preparando uma série de vídeos focando na percepção musical. E nesse vídeo em especial, nós vamos trabalhar um assunto que eu considero o mais importante para entender acordes, escalas e também desenvolver aspectos como a nossa percepção, aquilo que a gente escuta, a maneira que a gente tira as músicas. Hoje nós falaremos de intervalos musicais. Mas antes de começarmos a aula, não esqueça de se inscrever aqui no Instituto Musical São João Paulo II, também ativar as notificações e, é claro, se você gostar do conteúdo, já deixe o seu like também para nos auxiliar aqui no nosso trabalho. Beleza? Antes de começar essa aula, baixe o material de apoio que está aqui na descrição. Assim você terá também uma referência e também exercícios para poder praticar em casa. Quando nós falamos de intervalos musicais, nós estamos falando daquilo que é o alicerce para tudo que é escala, harmonia e até mesmo coisas básicas como afinação. Intervalos musicais é a ferramenta necessária para que você possa entender tudo isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que intervalos musicais basicamente se trata de uma medição de distância entre duas notas. E por que isso seria importante para os nossos estudos? Porque na música, aquilo que nós temos por consonância e dissonância depende dos intervalos. Ou seja, se você pensa num acorde menor, num acorde diminuto, num acorde aumentado, acordes que têm um pouco mais de dissonância, tudo isso tem na base intervalos dissonantes. Por outro lado, acordes maiores, por exemplo, são acordes que são muito fáceis de serem escutados, não é verdade? A gente tem uma certa afabilidade, a gente gosta de escutar esses acordes. E a base disso tudo são os intervalos musicais consonantes por trás disso. Vamos pegar aqui, por exemplo, a escala de Dó maior. Repare que existe uma distância entre cada uma dessas notas, que a gente diz de tom ou semitom. Em específico, no violão, nós temos meio tom a cada casa que nós caminhamos. No teclado, a mesma coisa. A cada tecla que você toca, você está caminhando um semitom. E, obviamente, quando nós somamos dois semitons, nós obtemos um tom. Anote tudo isso no caderno, porque todas essas informações serão necessárias para que a gente possa compreender de fato esse assunto que é tão importante. Repare que na escala, nós teremos sempre uma distância específica em relação ao Dó. Cada nota da escala está a uma distância dessa nota que nós chamamos de raiz. E para cada distância dessa, nós teremos um intervalo específico. Pois é, mas você deve estar se perguntando, nossa, mas por que a gente está usando a escala maior? Por que a gente não começa aprendendo isso através de acordes e tudo mais? Porque a escala maior, ela é a melhor referência que nós temos para os intervalos consonantes e os intervalos inclusive mais comuns que nós temos, né? Os intervalos maiores e justos. Anote isso. Então preste atenção. Para cada nota da escala, nós vamos denominar graus. Ou seja, Dó, primeiro grau, Ré, segundo grau, Mi, terceiro grau, Fá, quarto grau, Sol, quinto grau, Lá, sexto grau e Si, sétimo grau. Para quarto e quinto graus da escala, nós vamos chamar eles de justos. E para o restante, vamos chamar eles de graus maiores, tá bom? Intervalos maiores. Por hora, nós vamos focar apenas na escala maior. Afinal, nós estamos usando ela como padrão. E é importante aqui ressaltar e reforçar que você faça também esse trabalho com outras tonalidades. Afinal, a gente também tem que mudar o nosso referencial. A gente não pode trabalhar em intervalos somente pensando que o nosso primeiro grau é o Dó, mas também passar por outros graus, mudar as tonalidades. Isso é muito importante para que você possa ter de fato o domínio desse conteúdo e o aprendizado concreto. Certo, então agora nós vamos começar a analisar cada um desses intervalos. Para isso, nós vamos seguir sempre dois passos. Anote isso, dois passos. O primeiro deles, nós vamos utilizar a nossa mão. O segundo, nós vamos utilizar a medida de distância, através aí de semitons, ok? Então, para cada grau da escala, nós vamos ter um intervalo específico. Vamos começar aqui analisando o intervalo entre Dó
e Ré. Repare, Dó, Ré. Nesse nosso primeiro passo, que nós vamos utilizar a mão aqui, né? Então, sempre a gente vai começar pela nossa nota de referência, que é o Dó. Dó, Ré. É uma segunda, tá bom, pessoal? E sempre será uma segunda, ok? E agora nós precisamos saber se era uma segunda maior, uma segunda menor, ok? Então, para isso, basta a gente analisar qual que é a distância entre Dó e Ré. Lembra que eu comentei com vocês ainda nesse vídeo que a escala maior é a nossa referência para os intervalos maiores e justos? Pois é, de Dó para Ré, então, nós temos sempre a segunda maior. Porém, imagine a situação que nós temos o Dó, Ré bemol. Ainda é uma segunda, não é verdade? Dó, Ré bemol. Porém, aqui a distância é menor. E ainda puxando essa palavra, a gente já consegue classificar esse intervalo como segunda menor. Ok, pessoal? Seguindo em frente aqui com a nossa análise. Imagine agora a distância entre Dó e Mi, ok? Então, sempre o mesmo passo. Dó, Ré e agora o Mi. É uma terça, pessoal. E agora a gente tem que analisar a distância entre Dó e Mi. Bom, a distância entre Dó e Mi, se a gente pegar aqui, por exemplo, no violão, ou se você tem um teclado em casa, fica mais fácil. Nós temos uma distância de 2 tons, né? Dó, Ré, Mi. E também, lembrando da nossa referência, nós vamos saber que se trata aqui de uma terça maior. Porém, se fosse o Mi bemol, nós estaríamos falando aqui de uma terça menor, ok? Afinal, a distância também é menor, 1,5 tom. Seguindo a nossa análise agora, nós vamos para o quarto grau. Dó, Ré, Mi, Fá. A distância entre Dó e Fá, nós vamos estar falando aqui de uma quarta. Para o quarto grau, nós chamamos de intervalo justo, ok? Então, o intervalo entre Dó e Fá se trata de uma quarta justa. Porém, se nós pensarmos, por exemplo, a distância entre Dó e Fá sustenido, aqui nós vamos entrar com uma nomenclatura que nós não falamos até agora. Vamos estar falando da quarta aumentada, ok? Esse intervalo, inclusive, é um intervalo muito importante para nós. Trata-se aqui do trítono. O trítono ele é muito importante, principalmente quando a gente vai estudar acordes dominantes, dissonâncias, enfim. Vamos deixar isso para um vídeo futuro, ok? Seguindo em frente com a nossa análise de intervalos. Vamos agora para o quinto grau. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, para o intervalo de Dó e Sol, nós temos uma quinta. E, novamente, aqui nós vamos estar falando de uma quinta justa, ok? Mas agora vamos começar então a encontrar os outros intervalos que estão ao redor aqui da quinta. Se nós pensarmos a distância entre Dó e Sol bemol, vamos estar falando de uma quinta agora diminuta. E novamente aqui vai aparecer o trítono. A distância é a mesma, mas repare que nós temos uma nomenclatura diferente. Anteriormente nós tínhamos Dó, Fá sustenido e aqui Dó e Sol bemol. Isso também responde uma questão que talvez você aí se pergunta há muito tempo. Existe diferença entre, por exemplo, um Dó sustenido e um Ré bemol? A resposta está justamente aí, ok? Porém, agora se a gente pensar para o outro lado, né? Dó, Sol sustenido. Vamos pensar, ainda se trata de uma quinta, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, mas agora é Sol sustenido. E bom, a distância aqui ela é maior. É uma distância de 4 tons. Nós vamos estar falando aqui de uma quinta aumentada. Esse intervalo em específico, ele é muito utilizado em acordes aumentados, ok? Vamos seguir em frente aqui com a nossa escala então. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá, em relação ao Dó, é uma sexta maior. Lembrando que nós estamos utilizando aqui como referência a escala maior. Beleza? Mas agora se a gente pensar Dó, Lá bemol, a distância é menor entre essas duas notas, não é verdade? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Agora menos. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá bemol. Essa distância ela é menor. Ou seja, nós vamos estar falando aqui da sexta menor. Gabriel, e como ficaria no caso Dó, Lá sustenido? Pois é, eu vou deixar para responder essa pergunta no final do vídeo, ok?
Bom, vamos seguir agora para o último intervalo dessa série, seguindo a escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Bom, é uma sétima. E essa sétima ela é maior, afinal estamos seguindo a escala maior como referência. Beleza? Mas agora que se nós pensarmos no Dó, Si bemol, essa distância ela é menor também, né? Novamente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas se a gente voltar aqui, olha só, essa distância ela é menor. E vamos estar falando aqui de uma sétima menor. Beleza? E a sétima menor, inclusive, é aquele intervalo que está nos acordes com sétima. Às vezes você já fez, inclusive, aqui, né? Às vezes você, inclusive, já fez aqui o Dó com sétima e não reparou que você estava tocando aqui Dó e Si bemol. Ou seja, pessoal, tudo está conectado. E é por isso que eu gosto sempre de dizer para os meus alunos: os intervalos são a base para a gente compreender todo o restante da teoria musical, a harmonia, escalas, somente a parte do ritmo que vai ficar por fora. Mas o restante, tudo nós vamos utilizar esse assunto de intervalos. Certo, pessoal, nós passamos por toda a escala. Mas existe um ponto que eu quero comentar com vocês. Isso independe da tonalidade. Se você, inclusive, toca violão há um tempo, você já deve saber que nós sempre vamos manter os formatos para as escalas, por exemplo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora, se a gente pegar esse mesmo formato e passar pelo violão, a gente vai ter a mesma escala, só que em outra tonalidade. E qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Os intervalos, eles independem da tonalidade. Por isso é muito importante que a gente faça agora algumas análises, não tendo como referência a nota Dó, mas sim outra nota, ok? Vamos pegar, por exemplo, aqui, pessoal, a nota Mi, ok? Eu quero descobrir qual que é o intervalo entre Mi e Si. Vamos seguir esses dois passos que nós começamos agora há pouco, tá? A mão e depois nós vamos analisar a distância, ok? Se lembre de recorrer ao material de apoio que está disponível no link da descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá então. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nós estamos falando aqui de uma quinta, ok? E agora a gente precisa descobrir que quinta é essa. É uma quinta justa? É uma quinta diminuta? É uma quinta aumentada? Bom, vamos pegar aqui e vamos medir a distância. Se você fez aí comigo, você deve ter contado 7 semitons, ok? Ou 3 tons e meio. Se você olhar lá no nosso material de apoio, você vai ver que 3 tons e meio é referente ao intervalo de quinta justa. Ou seja, entre Mi e Si, nós estamos falando de uma quinta justa. Nossa, Gabriel, mas eu vou precisar saber disso para todas as tonalidades? Pois é, aqui eu não quero desanimar você. Mas os intervalos são um estudo que você vai levar para o resto da vida, ok? Mas com o tempo você vai dominar eles com uma certa facilidade. Não desista. Temos um trato? Inclusive, para o violão, nós temos uma técnica bem legal para poder facilitar encontrar os intervalos. Nós podemos fazer esse vídeo posteriormente. Basta você deixar aqui também nos comentários para dar aquela força aqui para o canal, ok? Certo, vamos pegar aqui agora, pessoal, um outro exemplo. Nós fizemos entre Mi e Si. Vamos pegar agora, por exemplo, entre Sol e Dó sustenido. Bom, vamos começar novamente pela mão, né? Sol, Lá, Si, Dó. Estamos falando de uma quarta, ok? E isso independe se é Dó sustenido, Dó bemol, Dó natural, independe. Mas agora isso vai ser importante para a gente descobrir a distância entre essas duas notas. Então vamos contar comigo, né? Bom, você deve ter contado aí 6 semitons ou 3 tons. 3 tons? Ah, o trítono. Muito mais fácil de lembrar, né? E bom, nós estamos falando de uma quarta. E nesse caso, se trata de uma quarta aumentada. Basta você se lembrar que para o intervalo de quarta aumentada, nós temos a distância de 3 tons. Ok?
Existem também alguns intervalos que não são muito comuns de serem utilizados na música popular, porém eles são bem comuns inclusive na música clássica. São eles intervalos, por exemplo, como sexta aumentada, segunda aumentada, sétima diminuta. São intervalos que na música popular a gente costuma mudar o nome, porém é muito importante que a gente saiba que existem. Por exemplo, qual que é o intervalo entre Dó e Ré sustenido? Se nós pensarmos, Dó, Ré é uma segunda, mas ela é mais distante do que uma segunda maior, né? Por isso que aqui nós vamos chamar esse intervalo de segunda aumentada. Isso também já responde, por exemplo, àquela dúvida que surgiu aqui no meio do vídeo, né? Qual que é o intervalo entre Dó e Lá sustenido? É uma sétima menor? Na verdade, não. Entre Dó e Lá sustenido, nós temos a sexta aumentada. Mas daí você pode estar se perguntando, qual que é a diferença entre esses intervalos? Por que a gente dá nome diferente? Tudo isso vai ser muito importante quando a gente estudar harmonia. Inclusive, esse tipo de linguagem é muito comum dentro da academia, dentro das universidades, principalmente quando a gente está falando de música clássica. Porém, se você está começando agora, eu recomendo que você fique ali nos intervalos um pouco mais comuns e que de fato possa aí entender a mecânica e trabalhar em diversas tonalidades, para você não ficar limitado a somente a tonalidade de Dó. Não se esqueça de recorrer ao material de apoio que está disponível no link aqui na descrição do vídeo. Aliás, se você tem alguma dúvida, se sobrou aí alguma pulga atrás da orelha que você gostaria de saber a respeito desse assunto, basta deixar a sua pergunta aqui nos comentários. Nós vamos ter o grande prazer de te responder e tirar a sua dúvida. Ok? Foi um grande prazer ter você aqui nessa aula. Eu vejo você na próxima. Um grande abraço e fiquem com Deus.